Olá, seja bem-vindo ao Palanque. Antes de mais nada, gostaria de me apresentar. Meu nome é Gustavo Freitas. Eu queria te contar um pouquinho da história desse programa. O Palanque foi criado em parceria com o Jornal Liberal e a gente está aqui para falar de política, mas de outra forma. Você já deve estar acostumado a ouvir as pessoas falarem dos políticos. Aqui a gente vai deixar os políticos falarem deles mesmos, de suas trajetórias. A ideia do Palanque é exclusivamente abrir a gavetinha da memória dos nossos convidados, falar do seu passado, falar do seu presente, falar do futuro e trazer para vocês bastidores de histórias que vocês talvez não tenham escutado até então. Para fazer isso comigo, eu tenho aqui o meu colega de bancada, o Aleph, que vai apresentar a nossa primeira convidada. Olá pessoal, eu me chamo Aleph Gama, estou aqui também para apresentar o Palanque, que é esse programa que está estreando hoje. E para ser a nossa primeira convidada, a gente trouxe uma pessoa muito especial. Ela que já foi vereadora de Belém, vice-prefeita, deputada federal, senadora e governadora do estado do Pará. Sem sombra de dúvidas, a maior liderança feminina da história da política paraense. Eu estou falando dela, a nossa ex-governadora Ana Júlia Carepa. Seja bem-vinda, Ana Júlia. Aqui o Palanque, nosso primeiro programa. A gente está muito feliz de receber você. E assim, para a gente começar essa conversa, eu queria que primeiramente você falasse quem é a Ana Júlia pessoa. Mãe, filha, sabe? Eu quero que você resuma quem é essa Ana Júlia. Bom, primeiro, muito obrigada, Gustavo, Aleph, por estar me dando a honra de estrear o programa. Eu estou sabendo, olha, pessoal, estou sabendo agora, viu? Eles não tinham me avisado, não. Estou sabendo nesse momento que eu estou aqui estreando o programa. Então, muito obrigada por essa oportunidade também de conversar de uma forma que seja mais informal, né, também sobre a nossa vida. Bem, a Ana Júlia, eu digo, sempre me perguntam assim, o que te fez despertar para a política, né? Eu sou a única filha mulher de uma família que teve um pai, né, que meu pai faleceu em 2018, um pai engenheiro civil, que foi também secretário de obras, né, e uma mãe dona de casa, né, uma mãe que casou muito jovem e teve 7 filhos. E desses 7, eu fui a quarta. Ali no meio. Exatamente. Só que teve um fato aí que me fez despertar, né, depois que eu fui conhecer um pouco mais. Por que eu fui, né, para a política? Eu vi meu pai, ainda muito criança, sem entender o porquê. Eu vi meu pai ser preso. E depois eu fui entender que ele foi preso pela ditadura militar. Então, esse fato, anos depois, ele repercutiu em mim muito profundamente. Qual o nome do seu pai? Arthur Sampaio Carepa. Então, meu pai perdeu função, meu pai perdeu amigos, entre aspas. Eu digo amigo entre aspas porque as pessoas, às vezes, quando a pessoa está lá em cima, né, exercendo uma função pública, no poder, todo mundo é amigo. Mas nós conseguimos, né, mesmo assim, ele nos ensinou, né, muita coisa importante, inclusive do respeito à coisa pública, né? E eu fui estudar. A minha mãe, apesar de ser uma pessoa, né, que não concluiu os estudos, eu concluí os estudos que eu digo assim, ela não fez uma faculdade, ela fez o ensino médio, até o ensino médio, mas ela soube evoluir também no tempo, apesar de ser uma geração totalmente diferente, para dizer para mim, única filha mulher dela, dizer assim, minha filha, estude. Dos 7, você é a única filha? Sou a única mulher, querido. Tu imagina o que eu passei, né, mano? Já é alguma coisa pra gente tu depois já falar. pensaste? Olha, pra namorar foi uma dificuldade. Pensa, era muito Quantos irmão. anos foi teu primeiro Naquela namorado? época, sendo o primeiro. Mano, eu ia 14 para 15 e tinha que ser escondido. Aí quando foi assim para apresentar em casa, nem me fala que foi uma coisa horrível. Dá vergonha. Mas é interessante. Era muito ciúme, muito essa, ciúme. Essa memória do seu pai. Você tem isso vívido ainda? Tenho. De homens armados com metralhadora, assim, que depois eu vi que era uma metralhadora, levaram meu pai. No Sua pátio. frente, você viu? Eu vi.
a minha casa onde a gente morava era uma casa alugada na Cezedelo, e tinha assim, uma escadinha, subia, tinha um corredor que ia lá para a porta dos fundos e tinha uma escadinha que subia para a porta da sala, assim, um pátiozinho, né? E nessa porta do pátio, acho que a minha mãe, eles nem me viram. Eu saí correndo, assim, pequenina. Você tinha quantos anos? 6 anos. 6 anos? É. E eu vi. Eles não viram que eu vi. Atrás, eu vi. Quando o meu pai, aqueles homens e tal, levaram meu pai. E eu fui visitar depois. Minha mãe, né, me levou um dia para visitar meu pai. Eu acho que ele ficou na aeronáutica depois. Aí depois eu fui entender o que foi a ditadura, o que foi o golpe, né, e o quanto ele foi ruim para o país, na verdade. O quanto a ditadura cerceou, mas não só cerceou as ideias, cerceou as pessoas de, inclusive, ter ideias diferentes. Meu pai, depois eu fui descobrir também, não era um homem de esquerda. Meu pai, simplesmente, como técnico, foi convidado para ser secretário de obras, ele participava de um governo democrático popular. E isso custou E isso custou para ele, não só a liberdade, custou o cargo, ele teve muita perda financeira, porque depois ele perdeu obra. Meu pai era um engenheiro que tinha uma empresa junto com o irmão dele, que construiu muitas obras. Ele teve a oportunidade de fazer um curso nos Estados Unidos. Imagina, meu pai teria completado agora, se vivo estivesse, 101 anos. Então, se meu pai... se hoje em dia, imagina, alguém estudar no exterior, né, já não é muitas... Imagina naquela época. Então, isso deu a ele uma nova condição, né? Meu pai foi um dos primeiros engenheiros que ele chama rodoviarista, né? De obras rodoviárias, fez várias estradas. Engenheiro uma que eu me rodoviarista. lembro que ele fez foi a Belém Salinas, por exemplo, que ele participou bacana. dessa obra. Então, e foram precisos quase 40 anos, né, para ele receber uma compensação, né, que depois ainda no governo Fernando Henrique, que foi criada aquela comissão da verdade, comissão de anistia, que foi, né, fazendo esse processo com as pessoas que tinham sido atingidas pela ditadura. E, às vezes, tem pessoas que criticam, as pessoas estão recebendo recurso. Papai, sim, meu pai recebeu, permitiu até uma velhice com dignidade. Agora, uma coisa jamais recupera, é a humilhação pelo qual ele passou. As dificuldades que ele teve que enfrentar para sustentar os 7 filhos, entendeu? Com dignidade. Então, essa humilhação que ele passou, nenhum dinheiro no mundo paga. Não só ele, como todas as vítimas da ditadura militar. A gente inicia com a Ana Júlia filha, essa memória forte do seu pai, da sua mãe. E a Ana Júlia mãe? Pois é, mas eu queria falar um pouquinho da mãe, que já foi um outro lado. Por que também esse lado? A minha mãe já me ensinou uma outra coisa. Minha mãe, junto com amigas, ela fazia um trabalho social. Então, também me ensinou a importância de olhar para as pessoas que mais precisam, sabe? De levar alimentos em creches, elas faziam um trabalho, né, importante. Então, isso também me deu um outro olhar, né? Então, isso acabou juntando em mim uma opção assim, bom, não dá para ser feliz sozinho. Sim. E eu não posso falar isso, que eu fico emocionada. Me desculpa. Não, que isso. Mas é bacana, porque a gente escuta a personalidade, a Ana Júlia, muito como a Ana Júlia governadora, tudo que foi a Ana Júlia como política, mas é sempre importante a gente entender como é que se cria, de onde é que vem, quais são as origens dessa pessoa. E, tá aí, ó, você tem 2 inspirações fantásticas, que é seu pai, que estava no meio político, não era um cara de esquerda e sofreu tudo que sofreu, e a sua mãe, que lhe fez ter talvez aí um tato na política social. Exatamente. Né? Mesmo que fosse um assistencialismo, mas dava um olhar de que, não, tem gente precisando. E quando eu comecei a participar de movimento popular, eu fui entender que eu, que tinha sido criada, mesmo meu pai tendo muitas perdas, nunca a gente passou fome. Então, eu sei que eu tive privilégios, digamos assim, né, que a maioria do povo não teve, mas eu fiz uma opção
mesmo tendo tido comida na minha mesa, mas eu não tinha luxos, mas mesmo tendo comida na minha mesa já era um privilégio. E eu decidi que eu ia trabalhar para que todos os outros também tivessem esse direito que eu tive. Claro. E foi essa a opção de vida que eu fiz. Entendeu? Que eu digo, não adianta só meus filhos terem oportunidade, eu quero que os filhos e as filhas do meu povo também tenham. Entendeu? Então, foi uma opção que foi, sim, pelo lado cristão, tá? Que eu sou cristã até hoje, continuo sendo cristã, devota de Nossa Senhora de Nazaré. Né? Então, que são ensinamentos que ficam para a vida da gente. Entendeu? E que me ajudaram a forjar o caráter que eu tenho hoje, né? Que também fez uma opção. E é claro que isso só foi crescendo conforme eu fui conhecendo a realidade. Uma coisa eu fiz questão, como mãe, mostrar para os meus filhos, levá-los para que eles pudessem conhecer a realidade. Eu levei minha filha para a Transamazônica, eu levei minha filha para o sul do Pará, eu levei meu filho pequeno para reuniões, eu levava meu filho amamentando, que essa é uma outra situação que a política ela não é ainda Ainda precisamos ser mais acolhedoras com as mães. As mães ainda têm muita dificuldade. Então, a gente tinha que levar o filho. Quando você teve seu primeiro filho, você já estava na política? Eu estava começando, sim. Eu já tinha passado no movimento estudantil, tinha sido presidente do Centro Acadêmico de Arquitetura. Tá? Aí me formei em arquitetura, fiz o concurso para o Banco do Brasil e fui assumir o Banco do Brasil no interior. E eu participava do movimento de mulheres, o movimento de mulheres do campo da cidade, um movimento em defesa da democracia. Tá? Então, quando meu filho nasceu, eu lembro que eu tinha tido meu filho e teve um grande comício das diretas aqui em Belém. Poxa. Você participou desse comício? Eu participei desse comício. Meu filho era pequenininho. Embaixo, lá embaixo, na militância. E você lembra quem eu colei muito cartaz. Eu colei muito cartaz. Eu subi muito. Trio elétrico, subiu no... Não, eu colei muito cartaz na rua. Ah, tá, entendi. Fazia goma, ia pra rua. Passava os domingos fazendo campanha. Quando eu fazia campanha para os candidatos, a gente passava o domingo de casa em casa, subindo nas escadas, colando os cartazes, entendeu? Você lembra quem estava nesse comício? Eu acho que Ulisses Guimarães estava nesse comício. Desculpa, né, Tancredo? Ulisses Guimarães estava nesse comício. Eu acho que o Jader estava nesse comício, né? Você tinha quantos anos? Gente, meu filho já era nascido. Deixa eu ver, eu já tinha 25 anos, já tinha 26 anos. Olha, a gente nem começou ainda na sua carreira política de fato, e já tem muita história sendo contada aqui. Exatamente. Aleph, tu quer começar aí? O Júlio tem 39 anos, o meu. Então, a Ana Júlia é mãe do Júlio e da Juliana. Pronto. E não pensem, antes que me digam, pô, eles me encarnam, sabe, meus filhos. A mamãe é tão criativa, olha lá, porque eles são filhos de 2 casamentos diferentes, sabe? Mamãe é tão criativa. Aí eu digo, não, vocês sabem que isso não é verdade. Por quê? O nome do Júlio não foi escolha minha. Tinha um combinado entre eu e meu marido na época. Se nascesse homem, era ele que escolhia. Se nascesse menina, era eu que escolhia o nome. Eu tinha até o nome da menina já. Mas nasceu homem. E ele não escolheu o Júlio porque eu era Ana Júlia. Ele escolheu o Júlio por causa de uma música que chama Julio Down. Entendeu? De quem é? E a Juliana não. A Juliana, quem escolheu o nome da Juliana foi o Júlio. Foi o irmão. Olha lá. Que disse, não gostei desse nome. Pensei em Ana Leia, pensei em Sasha, mas ainda não tinha filha da Xuxa, tá? Por favor. Ela ainda nem existia. Aí o meu filho, não. Ele tinha 9 anos quando ela nasceu. Então, ele disse não. Juliana. Aí, pronto, foi Juliana. Acabou que você não escolheu o nome de ninguém, né? Não escolhi o nome de... Você não escolheu o nome de nenhum filho. Mas tenho muito orgulho dos meus filhos. Olha, a gente vai agora entrar, né, na parte da política. A gente vai fazer uma linha cronológica da sua vida política. Você que é uma figura ímpar na história da política paraense. E assim,
Você foi senadora, foi deputada federal, foi vice-prefeita e foi governadora do estado. Mas o seu começo foi lá em 92, né, como vereadora de Belém. Quero que você conte desse comecinho. Como foi que você disse, olha, vou ser candidata a vereadora de Belém? Eu vou contar. Antes, 1990, um companheiro, Daniel Veiga, que estiver ouvindo a gente, o Daniel, que era da Sociedade Paraense de Defesa dos Direitos Humanos, o Daniel, que fez o jornal, que rodava o jornal, tinha a gráfica da SDDH, que rodava o jornal Resistência. Aí o Daniel disse assim, Ana Júlia, por que tu não é candidata a deputada? Aí eu virei para ele, você está ficando doido, Daniel. Por quê? Porque eu fazia campanha. Em 82, eu fiz campanha, muita campanha. Participei da coordenação da campanha do primeiro vereador, que depois foi ser o primeiro vereador do PT, pelo MDB, que chamava Humberto Cunha. Sempre participei da luta dos bancários, participando do movimento de oposição bancária, participei do movimento de mulheres, da luta pelo direito de morar. A minha história é de participação nos movimentos sociais. As pessoas conhecem a Ana Júlia política quando eu cheguei em cargo público. Mas para chegar em cargo público, eu tive uma trajetória que começou no movimento estudantil, presidente do Centro Acadêmico de Arquitetura, movimento de mulheres do campo e da cidade, que a minha referência maior é a Isa Cunha, mas também a avó Nita, que era a avó do Paulinho de Fonteles, mãe do Paulo Fonteles, dona Nita, né? Pessoas que são referência, Dona Dulce, né? Pessoas que são referência, que eram referência para a gente. Participei da luta, depois quando eu entrei no Banco do Brasil, que eu voltei para Belém, que eu passei um tempo em Itaituba, mais de 2 anos, aí fui transferida para Castanhal, aí eu comecei a participar do movimento de oposição bancária, né? E das lutas sindicais, greves. A senhora lembra de uma greve aí que nós tivemos chamou a atenção? Muitas greves. Eu, inclusive, fui chamada, mesmo não sendo da direção do sindicato, fui chamada até para a TV Cultura, porque eu estava lá na frente da luta, mesmo não tendo cargo, mesmo não sendo do sindicato, eu estava na frente dessas lutas. Então, eu sempre participei dessas lutas. A luta pelo direito de morar aconteceu até um fato interessante. Por isso que eu estou contando um pouquinho antes de chegar nessa etapa. Na época era BNH e eu participava dessa luta junto com os moradores ali da Sacramenta. E eu me lembro que eu estava acompanhando eles, eu já tinha me formado em arquitetura, né? Quando nós fomos recebidos por uma comissão, eles quiseram que eu acompanhasse eles. Pois bem, aí parou o elevador, no meio. Sabe quando o elevador para no meio, a gente foi tirado do elevador. Enfim, nós fomos na comissão do BNH, depois fomos recebidos pelo governador, na época, Alacide Nunes. E eu lembro bem que eu estava lá e eu fui falar com o Alacide assim, ele pegou meu dedo e fez isso assim. Ixi, meu Deus. Foi mesmo? Foi. Aí eu vi que eu estava apontando o dedo para o governador do estado. Mas era o meu jeito de falar, não estava agredindo. Estava apenas reivindicando aquilo que era direito das pessoas, da luta pelo direito de morar. Entendeu? Que as pessoas moravam em locais, né, insalubres, em palafitas. A gente fez muitas reuniões para isso. Então, só para contar... Uma dúvida. Essa história que você contou agora do Alacide aí, depois, quando você assumiu o cargo público, chegou a conversar com ele, lembrou esse fato? Eu acho que nós conversamos, sim, alguma vez. Depois não ficou nenhum tipo de mágoa, nada, não, nada. Você era jovem, né? De entender. Muito, muito. Então, assim, para contar que as pessoas não sabem, sabe da história da Ana Júlia, governadora, senadora, mas não sabe que a Ana Júlia, para chegar, né, teve toda uma história de militância nos movimentos, nas lutas sociais do nosso povo, que me fez chegar onde eu cheguei. Né? Então, isso contribuiu. Aí, como é que foi que a Ana Júlia foi ser candidata? Em 90, o Daniel me perguntou se eu queria. Disse, Daniel, de jeito nenhum, eu adoro fazer campanha, faço campanha. Nós elegemos, eu estava na coordenação da campanha do Humberto Cunha, junto com Edilza Fontes, Raul Fontes, eu acho que o Carlos Bolsão, na época, que hoje trabalha também na Assembleia Legislativa, Edilza Fontes é secretária adjunta hoje de Estado, e nós
O Raul depois foi vereador também de Belém, Raul Meirelles. E nós participamos da campanha, né, do Humberto Cunha. O Humberto Cunha foi eleito, tá, vereador de Belém. E depois, lá na frente, né, como eu digo, em 92, ele perguntou, disse que não, que eu gostava de fazer campanha, mas não ser candidato. Em 92, aí houve uma pressão muito grande. Tem uma pessoa que já faleceu, mas os filhos deles todos são meus amigos, que é o seu Aelmo Haas Gonçalves. Ele era aposentado do Banco do Brasil, né, uma pessoa que tem um histórico também de luta, um homem de centro-esquerda. E o seu Aelmo insistia para que eu fosse candidata a vereadora na época. E aí juntou também os companheiros militantes, tu vai ser candidata. Aí eu digo que por livre e espontânea pressão, eu fui ser candidata a vereadora a primeira vez na minha vida, em 1992. Me elegi vereadora, me lembro que teve gente que disse, minha Júlia, bacana, ela vai ter uns 500, teve um que disse, ela não vai nem ter 200. Eu acabei sendo do PT a mais votada. Fiquei lá em 20º tal. Mas do PT, que elegeu 2, eu e Luiz Araújo, eu acabei sendo a mais votada na época. Agora, pelo contexto histórico, 92, ainda teve aquele momento de Collor ali, né, da saída do Collor. Aquilo ali ajudou um pouquinho na eleição também? Sim, a gente fez muita campanha pelo Fora Collor. Mas para tu veres como meu pai não era, mas ele emprestava o carro dele. Quando ele viu, tinha um adesivo do Fora Collor. Brigou comigo. Como que tu estás fazendo um adesivo com Fora Collor no meu carro? Papai, mas é quando eu vou para minhas atividades de campanha. Então, eu tive muito apoio dos colegas do Banco do Brasil também. 2 anos depois, aí foi. Não, vai ser candidata, que deputado estadual? Não, bora fazer. O Luiz Araújo, que era meu colega de vereança, né? Foi ser candidata a deputado estadual, e eu, não, Ana Júlia vai ser candidata federal. Mas antes da gente ir para essa, a gente tem uma outra tá, então pergunta. tá. Desculpa que eu já tô adiantando. Não, mas a gente vai chegar lá e a gente quer ouvir essa sua história. É uma dúvida, na verdade, porque assim, toda vez que eu converso de política com as pessoas, especialmente quem viveu mais essa década de 90, aí eu, logicamente, não era nascido ainda. Mas todo mundo lembra com certo saudosismo e sempre com boas histórias, achando graça, do Hélio Gueiros, do Papudinho. E você era oposição ao Papudinho, né, ao Hélio Gueiros. Como era a sua oposição ao Hélio Gueiros nessa época? Olha, o Hélio Gueiros, ele foi uma figura. Por incrível que pareça, eu era oposição ao Hélio Gueiros, mas eu gostava dele. E eu era uma oposição construtiva. Certo. Teve um projeto do Executivo sobre o Centro Histórico de Belém, tá? Que, inclusive, tombou o Centro Histórico, colocou regras diferenciadas para o Centro Histórico de Belém, que era um projeto do Poder Executivo. Eu quero dizer que eu, como arquiteta, defendi o projeto do prefeito Hélio Gueiros. Eu defendi. Como oposição. Como oposição. E tinha vereadores da base do prefeito que não defendiam esse projeto. Por quê? Porque era bom para a cidade. Porque era bom para o nosso patrimônio histórico. Porque era bom para o centro da cidade. Entende? Então, eu tinha que defender. Então, eu defendi. Então, era uma oposição, mas não era uma oposição... é porque eu sou oposição, você é oposição a tudo. Eu era oposição àquilo que eu achava que não era bom para Belém. Mas o que era bom para Belém, eu defendia. Eu achava importante. Eu fiquei muito chateada com ele, porque ele vetou um projeto que a gente tinha aprovado por unanimidade, que era para colocar portas de segurança, por exemplo, nos bancos. Ainda não existia lei realmente federal. Entendi. E eu fiz um projeto como bancária, obrigando os bancos a colocarem porta de segurança. Ele vetou. E eu fiquei muito indignada, porque depois disso, passou um tempo, uma colega nossa foi assassinada. Caramba. Que foi a Silvia, num assalto. E eu fiquei indignada, né? Fiquei muito chateada. E eu me lembro que eu fui para a porta do banco, exigi que o banco... Eu ameacei fazer greve de fome. Aí eu já era deputada federal. Ameacei fazer greve de fome. Foi mesmo? Foi. Na e porta ele do banco. Por que ele vetou esse projeto? Não, ele disse que é porque não tinha regulamentação federal, né, então que ele não podia fazer aquilo a nível municipal. Eu confesso para ti que
que eu não sei se isso tinha realmente a base, mas foi aprovado por unanimidade na Câmara Municipal, isso é verdade. Até a base dele. Até a base dele concordou que precisava ter mais segurança. Porque não é a segurança só para os bancários, gente. Uma porta de segurança é uma segurança para aquelas pessoas que estão dentro do banco. E naquela época, os bancos ficavam lotadíssimos. O sistema bancário era diferente. Claro, com certeza. Né? Então, os bancos viviam lotados. Então, como é que a gente não ia, sabe, garantir segurança? Então, isso foi uma das coisas que me chateou com ele. Mas ele não era... Eu era oposição, né? Mas não era inimiga. Não era inimigo. Ele me chamava, era uma coisa que ele dizia assim, Carepinha. Eu já ia te perguntar, se longe das câmeras ele era mesmo essa pessoa folclórica. Não, ele falou, me chamou de Carepinha, foi na televisão. Carepinha na televisão? Na televisão, uma vez. No debate ele me chamou de Carepinha. Ele me chamava Mas assim. era carinhoso? Era, pior que ele era assim, falava Era o assim. jeitão mas dele. A gente tinha assim, as disputas necessárias, como eu disse, como esse projeto que eu citei ainda há pouco, tá? Que era muito importante e foi vetado, mas também eu fui favorável a um projeto do Poder Executivo sobre o nosso centro histórico. Então, eu acho que o político, mesmo sendo meu primeiro mandato, eu ainda, com muita inexperiência, eu já consegui ter a noção de que era necessário agir desta forma. Certo. Próximo assunto. Bom, eu tenho aqui... Não, aqui a gente Aí tu falaste para eu falar de cronológico. Aí Exatamente. Nós estamos seguindo a nossa ordem aqui. 1.4. Tá. Na época que a senhora foi eleita e vereadora pelo PT, o PT na época ainda era um partido pequeno. Não tinha ainda o tamanho, né, que ele tem hoje. O que a senhora acha que foi o mais difícil? E o detalhe também que era uma mulher, sendo candidata ali na vereadora de 92... Porque tudo é um início, né? Tipo, você estava num partido de esquerda, você era mulher, você não vinha de família política. Mas tinha tido, por exemplo, uma mulher que foi muito bem votada para vereadora. Acho que foi antes de mim, que foi a Socorro Gomes. Socorro Gomes, né? Era uma referência da esquerda. Isso, era uma época. referência da esquerda. Né? Mas foi importante que eu, como mulher, tivesse sido eleita. E logo depois, inclusive, fui eleita deputada federal. Perfeito. E, no caso, eu fui a primeira mulher do PT no Pará a ser eleita deputada federal. Ah, foi? Do PT, sim, porque a Socorro Gomes não era do PT. Era do PCdoB. A Socorro Gomes era do PCdoB. Ela se elegeu em coligação com o PT, mas ela não era do PT, era do PCdoB. Aí, como eu fui deputada federal eleita em 94, no meio do mandato de vereadora. Tá? Uma escadinha, né? Aí depois eu já compus a chapa já para a prefeitura, com o Edmilson, já em 96. Que a gente vai chegar nessa pergunta. Mas nessa questão de ser mulher, realmente foi um momento que eu fui me destacando mesmo do PT. Né? Que não tinham outras mulheres no PT na época. Tinha mulheres. A Aida foi deputada estadual. Foi a primeira mulher deputada estadual do PT, foi a Aida. Né? Que era uma mulher, inclusive, que veio da área rural também, mas professora, né? Que é de Cametá. Legal. Então. Mas, realmente, aqui na capital, tanto é que, na capital, na eleição de deputada federal, uma curiosidade. Eu fui a segunda deputada federal mais votada de Belém, em 94. Segunda deputada federal mais votada de Belém. A gente vê uma explosão do seu nome, porque você foi eleita vereadora em 92, aí em 94 você é eleita deputada federal, e aí logo depois de ter sido eleita deputada federal, aí é uma curiosidade que a gente quer saber, né, Gustavo? Exatamente. Você desce e vem como vice do Edmilson em 96. Não é um caminho comum. Não é normal. Mas deixa eu explicar a diferença quando você faz a política, porque acredita que a política é um instrumento de transformação, como eu tinha escolhido lá atrás, para mudar para melhor a vida das pessoas. Então, eu seguia uma orientação que era o que era melhor para a conjuntura política do partido. O PT não tinha tido. O que disseram para mim? Olha, Ana Júlia, tu vais fortalecer a chapa se tu vieres junto com o Edmilson.
porque tu és deputada federal. E eu sei que eu fortaleci aquela chapa. Eu sei o que eu fortaleci aquela chapa, que eu ajudei. Então, nós tomamos. Então, não tinha que ficar pensando no meu umbigo. No tamanho do cargo. Sabe? Né? Mas eu não, vim não somar. Chega, Ana, tipo, nossa, eu cheguei aqui em Brasília, sou deputada federal. Mas era a chance de ter uma prefeitura da capital no PT pela primeira vez. Ah, tá vendo como Olha a gente... lá. Aí Entendeu? já tem, assim... Veja bem, existia uma possibilidade de a gente, com uma chapa forte, existia um movimento, de a gente furar aquele cerco, como acabou furando, e a gente se eleger pela primeira vez uma prefeitura Mas o do PT. Edmilson não era favorito. Não, Foi não uma era. aposta, muito arriscado, inclusive. Foi. E por que não o Mas contrário? presta atenção. Se eu não me elegesse vice-prefeita, eu não ia perder Mandato. o mandato de deputada federal e ele continuar deputada federal. É verdade. Ponto. Mas- Então eu não estava fazendo. Tá entendendo? E ao mesmo tempo, se a gente vencesse, ia ser a vice-prefeita junto com o prefeito da capital do estado do Pará. E não teve um movimento contrário de você ser a cabeça de chapa? A prefeita? Não chegou a ter esse movimento. Tinha, sim, algumas pessoas que perguntavam, por que não é tu? Por que não é tu? Mas isso daí, gente, é porque a gente é uma equipe, porque a gente está aqui somando. Entendeu? Certo. É isso. Aí eu penso muito assim, olha, depois de ser vice-prefeita, quando acabou o mandato de vice, eu não fui mais vice. Eu vim para vereadora. Aí alguém pode dizer, a Ana Júlia desceu. Para vereadora. Sim. Sabe por quê? Porque é a mesma coisa, é a mesma ideia. É o É o mesmo projeto, objetivo, né? é um projeto que nós queremos reeleger a prefeitura e precisamos de mais vereadores. Por quê? Porque nós precisamos de uma Câmara Municipal com Uma mais bancada estabilidade na base para a prefeitura. Então, eu não posso pensar em mim, eu tenho que pensar num projeto coletivo. E quando eu fui candidata a vereadora em 2000, tá? Que foi na reeleição do Edmilson, eu puxei uma votação tão grande que eu fiz sozinha o coeficiente e ajudei a fazer a maior bancada que o PT já teve de vereadores em Belém. Quantos? Você fez, não Foram 5, acho, vereadores que, muita gente. que o PT Uma teve baita de uma em Belém. bancada. Uma bancada bem grande, entendeu? Do PT. Então, eu ajudei. É isso que conta. No meu entendimento, o projeto coletivo ele está acima do projeto individual. Aí, É claro que o indivíduo conta. Ah, eu não queria mais ser candidata Claro. e tal. Não, é você. Mas, quando você está num projeto político, você tem que pensar no que é melhor também para Belém. Aí curioso, Entendeu? né? Porque ao mesmo tempo que muita gente estranha o movimento de você sair de deputada federal para vice-prefeito e depois voltar para vereador, você faz também o inverso. De vereadora vira a primeira e única senadora mulher eleita no estado do Pará. O que você acha que teve aí nesse meio caminho que te deu essa, vamos dizer assim, envergadura para sair de vereadora para o Senado? Que esse também não é um caminho comum. Não é. Eu tinha sido candidata ao Senado quando eu era vice. 98. Não fui eleita, claro. Da 1998. Tinha tido uma grande votação. Foi em segunda. Fiquei em segundo. Né? Perdi para o senador do governador. Tá? Então, aquela eleição me deu muita visibilidade. Tá? Me fez depois, quando eu fui candidata a vereadora mais votada de Belém. Inclusive, você é a vereadora mais votada da história de Belém. Sou, até Não- hoje. Até hoje não tem ninguém que teve maior votação maior do que a Ana Júlia na história da Câmara Municipal de Belém. Verdade. Isso é um efeito que... Com muita honra e muita gratidão ao povo. Muita gratidão. Entendeu? Sou até hoje a vereadora mais Quando abriu votada. essas urnas, você ficou assim, tipo... susto. Eu fiquei surpresa, porque a votação que eu tive dava para eleger hoje Deputado estadual. um deputado estadual. Exatamente. Entendeu? Até 26 hoje, mil e tantos votos. Muito até voto. hoje ninguém chegou na sua marca. E eu acho que é interessante falar disso, porque muita gente não entende que uma das eleições mais difíceis que tem é a eleição de vereador. É verdade. As pessoas, não, mas como assim isso é no município? Porque a eleição de deputado, eu conheço tanta gente que chega no dia da eleição e não sabe quem vai votar para deputado.
Agora, para vereador, às vezes, em toda família, às vezes tem um parente candidato, um conhecido de um parente. Então, em cada bairro, cada família tem pelo menos 2 conhecidos. Então, é uma eleição muito difícil para alguém ter mais de 20 mil votos. É muito difícil. É muito difícil. Aí eu acho que tiveram algumas vereadoras que tiveram depois mais de 20 mil. Acho que a Alcione teve, a Marinô teve. Mas nunca chegaram ao seu número. Não. Mas também tiveram uma votação bastante expressiva. Assim, evidente. Acho que a Socorro Gomes também teve uma votação muito expressiva. Ela foi candidata a vereadora, agora eu fiquei na dúvida. Não tem esse número, mas também não. O número que eu tenho Desculpa, é que a senhora, a vereadora... Mas essas duas eu sei que passaram de 20 mil. Mas eu sou a vereadora mais votada de Belém, com muita gratidão. Não só de Belém, como do estado do Pará todo. Nenhum outro município conseguiu essa... É verdade. Não. Vereador não teve. Aí a gente passa da questão da senadora, né? Isso, exatamente. Sim, como, né? Como é que de vereadora vai para Senado da República? Como foi chegar lá no... Já tinha sido deputada federal, né? Já tinha sido deputada federal. Aí você tem que entender que tinha uma outra conjuntura. Era uma conjuntura da campanha do Lula. Tá? Que foi o quê? 2002. Certo. Aí, inclusive, tinha até um movimento para eu ser candidato ao governo. Né? Aí eu disse, não, mas aí também eu dei a minha opinião. Eu disse, não, gente, eu tenho sido sempre tenho estado à disposição do partido, eu vim compor a chapa como vice, saí do mandato de federal, né? Eu voltei a ser vereadora, né, para ajudar o partido a eleger, mas agora eu acho que eu tenho chances de ser senadora. Disputando novamente o Senado, eu tenho chances, então eu quero colocar um meu pouquinho nome. Também, né? Aí foi quando a Maria do Carmo veio candidata ao governo, né, que também acabou sendo um nome já, hoje uma liderança estadual, e eu vim candidata ao Senado. Então foi nessa conjuntura que também precisava ajudar o Lula, porque o Lula ia precisar de senadores, o Lula ia precisar do Congresso, como hoje precisa. Né? Hoje, a maior dificuldade que o Lula tem é essa. Nós ganhamos o poder executivo, mas não ganhamos o legislativo. Isso é um erro que a grande maioria da população comete, né? Ela acha que é o presidente que vai mudar tudo. Não é mais. Esquece de olhar para a Câmara que está ali do lado, no mesmo quarteirão praticamente. E são eles que travam e fazem o negócio andar, goste ou não. E tem mais, o presidente não governa mais sozinho. Não existe isso. O presidente da República não governa mais sozinho, ele precisa do Congresso. Ele depende do Congresso. Então, eu fui para ajudar o governo Lula. E fui eleita com muita gratidão, mais uma vez, com mais de 1 milhão de votos. Né? Muita gratidão ao povo do Pará. A primeira mulher eleita senadora. Aliás, a única, E única. Né? A única eleita. Explicando, a Marinô já foi senadora. Isso, a Marinô. Mas ela assumiu a posição, ela não foi exatamente... Exatamente. Ela nos foi a eleita mais votada na eleição dela, né? Você em 10 anos de carreira política, vereadora, deputada federal, vice-prefeita de Belém. Volta para vereadora e é a mais votada da história de Belém e se torna a única senadora eleita da história do Pará. Em 10 anos, que de 92 a 2002, né? A gente tem 10 anos aí. É uma carreira meteórica, né? É verdade. Assim, é muita coisa, muita informação. Se encerrasse aí, já era uma baita a senhora já tava... Como é que você se sentia? Quando você, cheguei senadora. Quando você, chega em casa, senta na cama... Pois é, mas eu nunca teve uma vaidade. Eu não tenho essa coisa. Vaidade. Eu sou senadora da República. Quem me conhece... É uma coisa engraçada, porque quem me conhece sabe que eu não tinha esse tipo de coisa. Ai, gente, eu sou senadora da República, sabe? Eu sou senadora porque o povo me elegeu senadora para eu trabalhar pelo povo, para melhorar a vida do povo. É isso, entende? É essa compreensão que eu tenho. Eu estou exercendo um mandato público que me foi confiado pelo povo, pelo meu povo do Pará. E qual é a minha função? Trabalhar. Entendeu? Trabalhei incansavelmente. Meu primeiro discurso como senadora foi a necessidade de um novo modelo de desenvolvimento para o nosso Estado. A necessidade de nós não sermos meros produtores de matéria-prima, exportadores de matéria-prima sem estar industrializada, com baixo valor agregado, que não deixa nem impostos, inclusive, porque não paga ICMS por conta da Lei Candir. Hoje em dia, que
depois de décadas, é que foi aprovada uma lei que agora é obrigatório a União ressarcir os estados que perdem. Sim. Né? Mas antigamente ficava perdendo. E eu, quando governei, tive essa perda grande. Certo. Então eu lutei. E quando eu pude estar no executivo, eu lutei, inclusive, para trazer indústrias aqui, para industrializar o nosso minério. Nós desapropriamos lá a área para fazer a siderúrgica de Marabá. Sabe, foi uma luta assim imensa com a Vale. As pessoas nem sabem, tem até um fato curioso. Conte. Sabe qual é o fato curioso? Eu era governadora. Aí tinha que bater o martelo, porque o presidente Lula, ele abraçou o projeto da siderúrgica. Que ele dizia o seguinte: olha, Roger, não pode só ficar mandando todo o nosso minério para o exterior e depois, quando acaba? Aí a gente compra o que é industrializado do exterior, é isso? Vai comprar o aço de fora? Por que aqui a nossa região não pode produzir aço? Entendeu? E eu tive uma briga muito forte com o Roger Anelli na frente do Lula e da Dilma. Quase. A gente quase que, enfim. Rolou o dedo na cara igual rolou com a Lacide. Rolou muita discussão. Mas aí eu acho que a vontade do governo federal também de nos apoiar, de fazer as obras que eram importantes para poder ser... Por que a siderúrgica não era aqui pertinho da gente de Belém? Porque não é possível que fique longe. O único município que podia era Marabá, porque era possível descer pelo Rio para sair pelo Pará, porque nós não queríamos que saísse pelo Maranhão também a produção, tá? das bobinas que iam ser fabricadas. Mas nós conseguimos atrair até uma outra fábrica, que seria do grupo Aço Cearense, que tem uma indústria em Marabá, que é a Sinobras. Nós reunimos com a Sinobras, que é do grupo Aço Cearense, eles compravam do exterior e eles iam instalar uma fábrica a partir do que nós íamos produzir na Alpa, que seria Aços Laminados Pará, a siderúrgica. Parte da produção da siderúrgica já iria para a Aline, para produzir o quê? Aço galvanizado. E o que faz com aço galvanizado? Fogão, geladeira, ou seja, toda uma possibilidade de ter produtos domésticos. Né? Não, de ter um distrito industrial com empresas na nossa terra, que seria assim, seria uma outra história do estado do Pará. Infelizmente, não se deu continuidade a esse projeto, né? Se preferiu trocar, ter um distrito industrial, um polo industrial em Marabá, por uma taxa minerária. É um dinheiro que vem, mas que não industrializa, não cria desenvolvimento. Entendeu? Eu acho que não foi uma boa troca. Eu acho que podia até ter uma taxa minerária, contanto que não abrisse mão de industrializar a riqueza do Pará aqui no estado do Pará. Essa foi uma luta que eu tive desde senadora. Continuei, inclusive, até depois de governadora. Eu ainda fui em Brasília, né? Me lembro com uma audiência com a Miriam Belchior, que era ministra na época do planejamento. Era Miriam Belchior, né? Eu estou falando certo. Tem problema. Pois é. Problema. Aí, para quê? Para garantir as eclusas de Tucuruí e para garantir a navegabilidade, tá, das eclusas e também as eclusas já tinham sido inauguradas, perdão. A hidrovia, tá, para garantir a hidrovia da Araguaia-Tocantins e para garantir também a ampliação do Porto de Vila do Conde, que era por onde iria ser escoado, né? E teria um porto em Marabá, esse porto viria para cá, para Vila do Conde, e daqui de Vila do Conde ia para o mundo. Entendeu? Então, assim, é isso que nós fizemos, que nós incentivamos, mas não só através disso. Fizemos, né, a fábrica que tem... A primeira fábrica da região norte de MDF, que tem em Paragominas, teve o nosso incentivo fiscal e também e tributário, para poder instalar. Pesadas, né?
é um polo, inclusive, lá, Isso, né? pois Hoje em é. dia Então, a de partir... aí MDF. nosso governo teve essa oportunidade. Né? Como o nosso governo também revitalizou os distritos industriais aqui de Belém. Também fizemos um parque tecnológico aqui, junto com a nossa Universidade Federal do Pará. Para quê? Para atrair exatamente inovação tecnológica para que a gente pudesse industrializar. Pessoal, desenvolvimento é indústria. Então, isso foi uma coisa assim, que a gente perseguiu, digamos assim, no bom sentido, durante muito tempo no nosso governo. A gente Isso vai... foi uma coisa que árdua eu fui aí. contar da história interessante, que foi essa briga, né? O Lula realmente pressionou o Roger, pressionou na nossa frente, né? Mas depois teve esse episódio lá em Brasília, onde ele pressionou foi aqui, mas depois teve episódio lá em Brasília, que eu quase brigo com o Roger na frente do Lula e da Dilma. Mas vocês lembram que ele foi lançar a ALPA, o Lula foi lançar a ALPA. Infelizmente, como eu falei, nós desapropriamos a área e quem nos sucedeu não deu continuidade, não deu a importância. Você imagina o que é ter um polo industrial com todas essas possibilidades? Aí você diz, não, isso não é tão importante. Vamos fazer uma taxa minerária para ganhar o dinheiro, para poder fazer asfalto na cidade. Obras imediatistas. Pois é, mas enfim. A gente vai dar uma pausa aí nessa parte, que chegou agora uma das partes que eu mais gosto, que eu sou do marketing político, É o né? forte dele. Ana, assim, a gente vai... Olha a intimidade, já estou chamando a governadora Diana aqui. Interessante, nós começamos isso aqui, antes de ir pro ar, a gente estava perguntando, é para chamar a senhora Diana Júlia de governadora? E nós chegamos num acordo de chamar de governadora. Eu tô me sentindo íntimo dela já. Até o final eu vou estar chamando ela de carapinha, igual... Mas ainda bem que eu não vou brigar contigo. Não. Vou te xingar porque tu não vetaste a lei. Jamais. Ana, eu queria saber, qual foi aquela campanha que mais te marcou? Aquela campanha assim que, nossa, essa daí valeu a minha vida, carreira política, sabe? Aquela que é marcante por uma série de fatores. Olha, enquanto campanha... Campanha eleitoral. Campanha eleitoral. Vamos fazer assim, separando as coisas. A campanha que mais me marcou, que mais me emocionou, é lógico que foi a campanha de governo. Que eu sofri, inclusive, um acidente, que eu ganhei as eleições numa cadeira de rodas, né, que a oposição dizia que era invenção minha. Eu tenho uma prótese até hoje, porque necrosou um pedaço do osso. Caramba. E eu fiz ainda 2 cirurgias no meu primeiro ano de governo. Isso daí acabou dificultando algumas coisas no meu primeiro ano, sim, porque eu tive que voltar para a cadeira de rodas, né, tive que reaprender a andar, né, e fazer muita fisioterapia, enfim. Mas foi uma campanha muito emocionante. Quantos municípios? Mas não foi a campanha que teve o jingle, o jingle não, como é? O jingle? Como é? O slogan mais bacana. Qual foi? Sabe qual foi? Qual foi? Foi a campanha do Senado que eu não venci. A de 98. E aí eu vou contar outro caso interessante para vocês. Conte. Sabe quem que falou aquela campanha? Eu era a estrela do Pará. Eu era a única candidata mulher. A bandeira do Pará tem uma estrela. Então eu era a estrela do Pará. E o meu discurso era assim, olha... Ainda tinha do PT também. Pois é. A estrela, né? A estrela do Pará. Juntava a estrela do PT, mas a estrela do Pará. Eu queria colocar que eu era senadora do Pará. Uhum. Né? E tinha o senador do governador e tinha o candidato que era o Hélio Gueiros. E que, por coincidência, o suplente do senador Hélio Gueiros era o filho dele, né? Vocês lembram disso. Então, eu ia para a televisão, nos meus poucos segundos que eu tinha, eu dizia assim... Eu não quero ser nem a senadora do governador, nem a dos negócios de família. Eu quero ser a senadora do povo do Pará. Aí tinha a história da estrela do Pará. E quem fez esse slogan não foi um marqueteiro. O marqueteiro só viu e achou legal e perguntou para a pessoa se podia usar. Assim. Foi um rapaz funcionário da prefeitura, o Kizuki. Foi ele que chamava de estrela do Pará. E ficou e foi usado. Olha que legal.
Mas a campanha mais emocionante foi essa. Mas o jingle mais bacana Qual foi? foi o Acelera Pará, né? Porque era com a Joelma, né? Então... Vou te dar... antes da gente mostrar esse jingle, eu quero falar... Acelerou. Eu ia falar, eu era novo nessa época, eu devia ter 2010, né? Isso é 2010? 2010. É, né? que 2010, foi, acelerou, é 2010. Eu cantava essa música. Eu cantava, acelerou, porque era um ritmo muito legal, sabia? E o que era legal, que a Joelma tinha feito o jingle do Almir em 2006. E aí depois ela faz o seu em 2010, né? E eu tô falando de coisas que não foram eleições que eu venci. É lógico. Sim, eu falei de mas uma é eleição só que eu história. venci, que foi a mais Mas importante. ela era chiclete, esse jingle. Essa foi. Então a essa gente foi vai chiclete. ouvir um pouco desse jingle aqui pra vocês relembrarem. Olha aí. Ela é 13, a força do povo vai vencer. Ela, Júlia, meu Pará. Com Ana Júlia, o Pará cresce e vai em frente. Ela só quer nossa felicidade. Trabalhadora, companheira, é gente da gente. A Ana é uma amiga de verdade. Eu tô aqui de vera, não tô de brincadeira. A militância inteira, o povo vai mostrar. Todo mundo com Ana, essa nossa guerreira que luta a vida inteira pelo povo do Pará. Acelerou meu coração. Não dá pra segurar. Acelerou meu coração. Ana é 13, meu Pará. Quando lembra essas imagens, vê isso, o que você sente? Olha, eu já me arrepiei todinha. Eu acho que, assim, lógico que vem, né, a história que de uma campanha também bonita, mas que não foi vitoriosa, né, por diversos fatos. Não fomos vitoriosos, ponto. Perdemos a eleição. Tá na sua história. Tá na minha história. Quantas pessoas a senhora conheceu? Municípios, então... Eu acho que eu não fui só em 4 municípios do Pará. Caramba, foi 140. 140. Na época era 143. Na época eram 143. Mas eu fui em Mojuí, que não era município. Era distrito. Era distrito. Eu me lembro que quando eu entreguei as máquinas, que foi o único governo assim que entregou máquinas e tal, né, para todos os municípios, sem nenhuma... olha, vamos fazer esse aqui não é do meu partido, não sei o quê. Não teve isso. Quem fez sua campanha, essa do jingle? Quem foi que fez? A ideia foi de quem? Não, foi do pessoal do marketing. Na época, quem era? Pois é, agora... meu Deus. Eu vou falhar aqui com vocês. Tudo bem. Agora é curioso, porque uma eleição dessa... O Edson da Link, era a Link. Mas tinha um cara que o filho dele faz música do Nordeste, ele é uma figura fantástica. E ele que fez essa música aí, que ele adaptou, conversou, claro, com a Joelma, com o Chimbinha, que toparam. Legal. É curioso porque uma eleição nessa época, 2006, 2010, ela é completamente diferente de agora. Eu tenho algumas memórias vagas. Eu lembro muito da eleição do Ciomar, eu lembro da eleição da Valéria, eu lembro das músicas, lembro da sua. E o jingle fazia realmente uma diferença. O jingle, que era chiclete, acabava às vezes elegendo a pessoa. E hoje eu talvez não sei se é tanto assim, concorda? Não, hoje não. Hoje já não é mais mais. tanto assim. Né? Mas tem uma música que virou jingle pra mim, mesmo sem ser jingle. A Ana Júlia. Ah, é sim. verdade, Não tem jeito. Nos seus comícios tocava, Eu quero né? lhe dizer que até hoje, se eu vou num lugar que tem música ao vivo e a pessoa quer me homenagear, Ela quer canta- fazer... Ela começa a tocar. Eu Ana lembro que Júlia. nos seus comícios tocava Tocava. antes, naquela animação. Ô, Ana. E Não o tem pessoal... jeito. Eu tô falando que até hoje. Tem gente que às vezes me manda, um amigo, tá numa festa, aí começa. Ele grava e me manda. Olha aqui. Não tem jeito, as pessoas se lembram de mim. Tem Isso é também, legal. eu acho que tem até uma foto aí que a gente vai colocar para vocês verem, do showmício. Do showmício. Do showmício. Que era uma época que podia fazer o showmício, né? Tinha um momento que podia. Como foi essa escolha de trazer o Cidade Negra num showmício? Não é para qualquer um.
Uma foto... Mas essa foi da prefeitura, né? Ou foi do governo? Não. Eu acho... O governo já eu não acho- tinha showmício, Não. já. Essa foi Pois- o showmício do Cidade Negra, foi prefeitura? Deixa eu ver aqui. Eu não tô vendo. Deixa eu ver aqui se tem na... Deixa eu pegar meu óculos. Coloca o... Olha, gente, eu fiz catarata. E como eu não pude, por um problema na minha vista, colocar a lente bifocal, eu enxergo super bem para longe. Enxergo tudo, até o que eu não devia, sabe? Mas... brincadeira. Mas para perto, não. Tem a data aí? Eu acho que não tem a data Não tem nessa. não, mana. Não tem não. A gente vai amada. colocar a foto pro pessoal ver. Ana Júlia, peraí, isso aqui é prefeitura. Essa letra... Data federal tem lá em cima escrito showmício. Não, eu acho que nesse Gente, aqui... Não, isso acho que nesse aqui- não tem. A Maria do Carmo tá aqui. Não. Não, acho que é a campanha de governo, Ana Júlia, senadora, Mas não? já não tinha terminado o comício? Não. 2002, não, mas esse daí deve ser a de Senado, porque tem a Maria, né? Pois é. Mas eu A tô gente descobre escrito... essa data depois aí. Mas tem escrito Ana Júlia 13, será que era da prefeitura de 2000? Você foi candidata, né? Não, perdão, desculpa, 2004. Tem aí em cima. Não tem, Não, meu tá- amor. tem- não tem a data. papelzinho nenhum porque eles tiraram. Deixa eu ver. Aqui, showmício. Showmício Cidade Negra. Não tem escrito. Não, isso aqui é 2004. É 2004. Prefeitura. Vamos. Mas segue o fazer jogo. de novo. Bom, Segue o jogo. gente, essa daqui foi 2004, campanha da prefeitura que eu... Tá. Olha, gente, esse aqui, showmício com Cidade Negra, ainda podia ter showmício, foi a campanha de 2004, que eu fui a candidata do PT à sucessão do Edmilson. Né? Depois de 8 anos do Edmilson, está aqui, ó. Showmício com Cidade Negra, tá, pessoal? Poderoso, né? E como era esse showmício? Aqui, olha, inclusive o Edmilson aqui, ó. A gente que é já um pouco mais novo não pegou essa Eu- época. Né? Eu lembro vagamente, eu posso estar enganado, não vou lembrando, porque eu acho que a Joelma fez também um showmício quando o Dulciomar venceu a eleição. Ele venceu essa aqui também. Essa, Eu disputei com ele e ele venceu. Eu não tô lembrado, porque eu acho que eu tava no palco, porque eu lembro de ver ela cantando isso lá na Doca. Eu lembro desse palco, mas é interessante, que hoje já não pode mais. Ficou mais pode chato mais. fazer campanha hoje? Olha, não é que... O que eu acho que o pior não é não ter o showmício, na minha opinião. O que é que está acontecendo hoje? Existem tantas restrições de você fazer campanha, Ficou chata, né? tantas restrições, que realmente daqui a pouco você não vai nem poder dizer, olha, eu sou candidato, não pode mais. Ficou mais chata? E essa coisa de... Ficou... Fria. Muito burocrática a campanha. Burocrática. Burocratizou demais a campanha, sabe? Você limitou muito, você não pode fazer isso. Agora, tem um lado positivo, né? Que seria, em tese, um dos objetivos. Você torna a campanha menos cara, porque quem podia pagar o showmício realmente é uma campanha caríssima e tal. Só que, hoje em dia, também não é verdadeiro que as campanhas são menos caras, que as campanhas continuam caríssimas. Mas nem sempre esse valor... Né? Bom, mas deixa pra lá, porque senão... Vamos tocar o Não barco. a minha, que a minha tá toda bonitinha, meu querido. Toda aprovada. Mas tem campanha aí que custa caro. Mas não foi pro ar. Olha, a gente vai sair agora dessa transição da Ana Júlia senadora para Ana Júlia candidata ao governo. Como é que foi decidido isso? Porque você já disse que já desceu algumas vezes do salto, não, vamos fazer o projeto do partido. E, de repente, é de senadora candidata ao governo. Essa decisão foi sua ou foi do partido? Não foi só minha, tá? O partido estava discutindo, né, ter um candidato que seria até o companheiro Mário Cardoso, mas também começaram algumas pessoas do partido, poxa, mas a Ana está com mais visibilidade, está no Senado, né, foi bem votada, etc. Perdeu a eleição da prefeitura? Perdemos a eleição da prefeitura, mas isso não quer dizer que um político, só porque perde uma eleição, né, não possa disputar outras. Sim, com certeza. E, inclusive, algumas lideranças de outros partidos, o próprio PCdoB,
né? Até lideranças do MDB também acharam que meu nome era melhor. E chegaram aí conversar com a direção nacional do PT. Então, houve um movimento também, tá, da direção nacional de conversar aqui e acabou que o PT topou o desafio. O martelo. Não, no final, tinha que ser o PT daqui, do Pará. Porque se não fosse o PT do Pará, não teria. Mesmo com o PT nacional inteirinho querendo que eu fosse candidata já, né, até o presidente Lula, entendeu? Que já era a reeleição dele. Foi uma decisão em grupo. Projeto. Foi uma decisão, sim. em Mais grupo. uma vez Foi uma um decisão. projeto. Mais uma vez o projeto. Isso. Quando foi decidido? O que você sentiu? Você sentiu medo? Sentiu, não vou dar conta? Ainda não é. Não, agora eu vou. Rapaz. Chegou a minha vez. O que tu sentiu? Já, Não, queriam, eu já, senti- já queriam ter te jogado isso antes. Teriam jogado antes. Aí você disse, não tá na hora. Eu senti assim, uma grande responsabilidade, ao mesmo tempo uma grande vontade de que eu sentia, porque eu andava como senador, eu viajava muito pelo estado, tá? Não tinha medo? E eu sabia que seria super difícil, mas é aquela coisa, eu senti o que as pessoas estavam querendo também, que as pessoas já, apesar de já tinham 12 anos, né, de governo do PSDB, de ter um marketing realmente incrível, isso é um elogio que eu estou fazendo, né, eles tinham um bom marketing realmente, mas ainda tinham muitas carências. Por exemplo, a segurança pública era uma coisa muito difícil, que as pessoas reclamavam muito. Se você ia para o interior, as pessoas reclamavam dessa atenção aos interiores. Eu sentia muito isso. Então, eu aceitei o desafio, né? Para mim, foi um desafio. Então, eu sou assim, é para entrar numa briga, então, bora, né? É 100%. Né? E aí, aceitei o desafio, foi difícil, e foi mais difícil ainda estar os 4 anos no governo. Esse foi o desafio maior. Ana, essa pergunta que eu vou te fazer é uma pergunta, assim, bem importante. Para essa tua primeira eleição como candidata a governadora. Tu enfrentaste, nada mais, nada menos, que Almir Gabriel, que já tinha sido 2 vezes governador do estado, que apesar de ter brigado na época com o atual governador Simão Jatene, Atual governador, não. da época. Do atual governador da época. Então, assim, brigou com o ex-governador Simão Jatene. Simão Jatene tinha saído com uma aprovação alta do governo. Então, era inimaginável aí que a eleição, quem ia ganhar era Almir Gabriel. Como é que foi vencer todo esse cenário aí que não era nada tranquilo para você, primeira vez candidata a governadora? Olha, foi realmente uma história bem inesperada, né, para quem avalia, como você fez uma análise, realmente um governo, como eu até tinha citado, tinha uma excelente propaganda, mostrava muita coisa importante que foi feita, sem dúvida, reconheço que o doutor Almir fez coisas importantes, fez obras importantes, mas para quem andava no Estado, e eu andava no Estado, eu não passei a andar no Estado só como senador, já andava no Estado antes, Certo. sabia que existia, sim, uma insatisfação também. Então, existia um espaço para ter uma candidatura de oposição. Nós estávamos também com o governo federal, com o governo Lula. Então... Que ajudou muito o governo Lula? Pois é, acho que sim. Acho que estar com o governo Lula também ajudou. Era uma conjuntura que também dava a possibilidade de sonhar. Né? E aí, uma candidatura que, como eu falei, eu tinha sido candidata, tinha sido eleita senadora, com uma grande votação, perdi a eleição para a Prefeitura de Belém, né? Mas, mesmo assim, eu tinha uma avaliação de senadora muito boa, muito positiva a minha avaliação como senadora da República. Porque até então, tu eras uma política de Belém. Né? Não, Uma mas aí pessoa que pública está. de Belém, assim, não, digo de força política, era muito reconhecida com isso. E aí, isso depois muda pro interior? Como é que faz? Mudou muito.
eu comecei a ir mais para os interiores, nos meus mandatos. No meu mandato de senadora, eu fui mais para o interior. Entendeu? E isso, tá, ajudou a nossa campanha. Tá? E eu senti exatamente que era no interior que havia uma maior insatisfação. Tá? Menos escutados também. Que né? eles se sentiam abandonados. Eles sentiam... Você ia lá a escola não tinha professor, não tinha segurança, entendeu? Faltava delegado, era pouco policial. Então, tinha toda uma realidade nos interiores do Pará, né, que contribuiu para dizer o seguinte, olha, nós podemos, junto com o governo federal, fazer também mais pelo Pará. E foi isso que a gente conseguiu passar. Eu acho que até fui eleita primeira mulher, né, com muita expectativa. Ser mulher naquela eleição te ajudou? Eu creio que sim. Né? Era a primeira vez que uma mulher disputava com chances, né, que chegou mais perto. E qual foi o momento ali? Porque eu acho que toda eleição ela é dividida em momentos. Qual foi o momento da sua eleição que você pensou, eu acho que eu vou ganhar essa eleição? Eu vou te dizer, quando eu achava que a eleição estava crescendo, a gente foi num município em Juruti, se eu não me engano. Gente, a gente conseguiu fazer um comício com pouquíssimas condições. A gente conseguiu reunir muita gente. Aí a gente foi, de repente, em outro município, a mesma coisa. Aí a gente depois comentou, gente, a campanha está crescendo. Está pegando, né? Está pegando liga a campanha, está pegando força. Né? Está pegando vento. Esse barco está pegando vento nessa vela aí. Tá? Então, foi quando eu senti que a campanha estava crescendo. Eu vou contar outra história, né, interessante que eu acho que eu não contei. Assim, em entrevista. Ele já faleceu, mas ele faleceu meu amigo. Olha como são as coisas. Meu Deus, será que eu vou esquecer do nome dele, de Oriximiná, que foi deputado estadual, Jesus, que já faleceu, que foi meu líder de governo. Oriximiná? Eu acho que esse é o nome do seu líder de governo. Gabriel Guerreiro? Gabriel Guerreiro, pronto. Desculpa. Obrigada. Não, mas não foi só ele que foi meu líder. O Ayrton Faleiro também foi meu líder de governo. Tanto que ele brinca comigo. Até hoje a gente brinca. O Ayrton foi meu líder. E o Gabriel era do PV na época. O Gabriel, ele era o Mi Gabriel até debaixo d'água. Aí uma vez eu encontrei com o Guerreiro no avião. Aí ele disse, não vai ganhar a eleição. O Mi vai ganhar no primeiro turno. Aí eu disse, tu queres fazer uma aposta comigo? Ele não vai ganhar no primeiro turno. Eu aposto contigo. Ele não vai ganhar a eleição. E ele não vai ganhar no primeiro turno. Bora ver. Se ele vai ganhar... Mas eu digo que ele não vai ganhar e ele não vai ganhar no primeiro turno. Eu aposto contigo. E ele não só não ganhou no primeiro turno, como não venceu a eleição. E o mundo dá tantas voltas que veio o Gabriel Guerreiro a ser meu líder de governo, gente. O cara que desconfiava O virou cara que de dizia que eu confiança. não ganhava a eleição de jeito nenhum. Apostou com a senhora Apostou comigo que eu não ganhava a eleição, que era o Almir Gabriel que ia ganhar no primeiro turno. Então, assim, como é a vida? Como eu digo, a gente precisa ter um olhar, a gente precisa atuar na política, não vendo as coisas negativas, porque o fulano disse que eu não ganhava a eleição, agora eu vou ficar com raiva. Não. Mas tinha coisas positivas, a gente tem que procurar ver as coisas positivas. Política se faz com estômago? Não, não se faz. Às vezes você age, eu não vou dizer que eu não agi, que eu não errei, né? Reconheço falhas, né? Como ser humano, inclusive, mas não deve ser feita com fígado. Não deve ser feita com fígado. Com fígado. Então, aí, eu quero te dizer que foi difícil, mas a gente apostou, a gente teve um feeling de perceber que tinha uma possibilidade. E a gente entrou nessa possibilidade e vencemos a eleição. Aí deixa eu te perguntar, já entrando nessa seara aí de você ser uma candidata mulher naquela época, que você disse que ajudou um pouco pelo contexto, e eu acho que pelo seu histórico de votação em todas as suas outras candidaturas,
criou-se uma expectativa muito grande para cima do seu governo? Imensa. Imensa, imensa. E aí, é o contrário. As mulheres, eu acho que elas são mais aceitas no legislativo, mas no poder executivo, gente, o poder é muito machista. E eu sofri, na época não existia nem misoginia, essa palavra, não existia esse termo ainda, mas eu sofri muito. Tem algum exemplo que a senhora lembra de governo que a senhora, sei lá, Gente, tenha pensado... as fofocas que surgiam de coisas, sabe? Eu sei que eu saí com desgaste do governo. Eu perdi a eleição e tive muito desgaste. Mas esse desgaste também foi reforçado pelo machismo, porque as pessoas não aceitam ser governadas por mulher, porque as pessoas não avaliavam mais o governo da Ana Júlia. As pessoas não avaliavam se a Ana Júlia fez um Bolsa Trabalho importante para a juventude. As pessoas não avaliavam se a Ana Júlia fez a maior obra viária desta cidade, da região metropolitana, que foi o Ação Metrópole. O elevado da Júlio César com a Pedro Álvares Cabral, com as rotatórias, que a Ana Júlia fez a Avenida Centenário, que a Ana Júlia fez a revitalização da Arthur Bernardes até Iquaraci, inclusive com uma nova ponte do Paracuri, que a Ana Júlia duplicou 1 quilômetro na frente da perimetral do Portão 3 da universidade, que foi a Ana Júlia que inaugurou, inclusive, aquele terminal de ônibus na frente do Portão 3, que descem milhares de jovens para entrar na Universidade Federal do Pará. Pois bem, fui eu que entreguei. Tinha um terminal de um lado, que tinha sido feito lá atrás pela prefeitura, que estava todo detonado. Nós reconstruímos e fizemos um novo terminal de ônibus. Fizemos uma nova ponte do Tucundu. Foi uma obra viária até hoje. Entendeu? As pessoas não avaliavam isso. As pessoas avaliavam a Ana Júlia enquanto mulher, enquanto ser humano. E as fofocas que corriam, as baixarias, sabe? Isso era fato. Isso era fato porque as pessoas me contavam, inclusive depois, de tanta baixaria. Não é boa, porque namora, porque isso, porque... Entendeu? Então tinha muito esse machismo muito forte. Você acha que... Isso daí não foi a única coisa? Claro que não foi a única coisa, mas pesou. A senhora acha que se a senhora fosse governadora nos tempos de hoje, a internet lhe ajudaria? Porque a senhora foi governadora numa época que não tinha a agilidade, exatamente, o imediatismo da internet para você desmentir alguma coisa. Ajudaria, porque iria mostrar o quanto eu fui, quantas vezes eu fui no município. Fui a governadora que mais fui em Marabá, que mais foi em Abaeté, que mais viajou esse estado até então, tá? Então, eu, como governadora, fiz projetos que foram realmente muito importantes e que estão beneficiando o povo até hoje. Eu citei aí. Uhum. Nós não tivemos a Copa, né? Vamos chegar nesse assunto. Nós vamos chegar nesse assunto. Governadora, eu queria que a senhora contasse pra gente uma história no seu governo, que envolveu o seu governo. Que assim, ou a senhora nunca contou pra ninguém, ou contou pra pouca gente. Aquele bastidor, sabe? Tipo do Gabriel Guerreiro agora, que a senhora contou. Queria que a senhora contasse uma história pra gente. Eu acho que eu até citei pra vocês que isso foi no meu governo, que foi essa questão do Roger Anelli, que na época Vale, né? era Da Vale? presidente da Vale. Não, isso foi aqui em Belém com Lula. Certo. E a quase briga com ele foi no Palácio do Planalto. Mas me conta, com detalhes, como foi essa briga? Por quê? Como começou? Porque assim, nós colocamos a necessidade de ter uma série de condicionantes também para fazer a siderúrgica Alpa em Marabá. Eles também tinham que fazer outros investimentos, tá? Compensação. Esses investimentos seriam, inclusive, de capacitação. Nós fizemos, tipo, não é um convênio, mas onde nós colocamos o seguinte, não é termo técnico, meu Jesus. Relaxa. É assim, o que nós assinamos, um compromisso, um termo de compromisso, tá? Onde a gente dizia assim, para contratar
as pessoas para a siderúrgica, você vai dar prioridade, não podia exigir. Não podia dizer que ia contratar só gente do Pará, porque a legislação impede. Não permitia. Mas era assim, a prioridade é de quem mora no Pará há no mínimo 3 anos. Para quê? Para não vir aquele monte de gente de fora só para ter um emprego, mas também para beneficiar, em primeiro lugar, o povo do Pará. Então, essas condicionantes que nós colocamos, que eles tinham que investir no parque tecnológico, que eles tinham que investir aqui no laboratório, que eles iam implantar aqui no Parque Tecnológico Guamá, aqui em Belém, que nós fizemos, lá junto da universidade, com a universidade, todos esses condicionantes, o Rogério não queria fazer. Ele não queria, na verdade, teve uma pressão do governo, porque eles diziam, não, nós somos uma empresa mineradora. Sim, vocês são uma empresa mineradora, mas vocês têm uma concessão para minerar e vocês deixam pouco para o Pará. E eu sei que deixam pouco porque, como senador, eu já tinha feito um projeto de lei para ampliar o royalty, que não chegou a ser aprovado totalmente, só aprovado numa comissão, né, porque nós pagamos, recebeu pouquíssimo royalty. Depois, o próprio governo federal fez um novo código da mineração que abarcou o meu projeto. Então, essa briga com o Roger, ela foi real, ela foi verdadeira. Entendeu? É o momento que a senhora sai do salto e vai pra cima dele. Não, porque a gente chegou... Imagina, na frente do presidente da República, né, e da ministra Dilma, que ia ser a próxima candidata. O Roger, inclusive, estava com o pé quebrado, alguma coisa, que ele estava até numa cadeira de roda. A gente alterou a voz, entendeu? Foi uma coisa feia, assim. Mas eu me orgulho de ter enfrentado a Vale, que nunca quis investir mais no Pará. Eu digo, não, vocês vão. Eu só lamento, mais uma vez, que quem me sucedeu abandonou, desprezou um projeto que seria revolucionário para a indústria do nosso estado por uma taxa minerária. E nesse papel da Vale que você tanto reclamava no governo, você acha que mudou alguma coisa de lá para cá? Hoje? Não, a Vale já faz mais hoje do que ela fazia antes? Não, hoje em dia, a Vale, eu acho que o governador ele tem conseguido também, né, tirar, que eu digo assim, conseguir mais compensações da Vale. Eu sei que a Vale, por exemplo, ajuda nesses projetos da Usina da Paz. Sim. Né? Então, isso daí é muito importante. O governador está certíssimo. Aplausos. Porque é isso mesmo. Entendeu? Não pode só levar o nosso minério, não industrializa o nosso minério e deixa lá só o buraco. O que paga de royalty, mesmo tendo ampliado, ainda não é suficiente. Nós precisamos de que seja investido aqui para ter uma autonomia depois que acabar esse minério. Por isso que eu dizia, tem que ter indústria. Enquanto tem minério. Para quê? Para ir construindo depois, tá, um processo que fosse permitindo uma nova autonomia para o Estado, que desse uma independência do minério. Inclusive já tendo um estoque de produtos industrializados a partir do nosso minério, como o aço. Aí voltando aí para o seu governo... Então, esse foi um fato que eu acho que eu já tinha até citado, mas que eu acho que foi um fato bem curioso e importante. De dedo no Palácio do Planalto. Acho só que foi na cara do Rogério alheio. Dentro do seu governo, qual era a maior dificuldade do dia a dia? O dia a dia, na Júlia Corda, governadora, quais eram, você sente que a senhora lembra assim, que era o maior entrave para fazer o governo acontecer? Olha, eu te digo assim, o desafio é um Estado muito grande e eu descentralizei muito o governo, tá? Eu não sei se foi a melhor, mas eu descentralizei muito. Teve um lado positivo. Qual foi o lado positivo que você descentraliza? Você dá autonomia, você também incentiva a criatividade. Então, o que foi feito teve muita criatividade, né? Nós fizemos o maior programa à época de inclusão digital do Brasil, premiado, que foi o Navega Pará. Lógico que o Navega Pará hoje, ele não seria feito do mesmo jeito tecnicamente, mas na época ele foi uma coisa fantástica. Você levar a internet para a aldeia indígena, você levar a internet, né, para as regiões mais distantes desse estado, né?
realmente era um desafio. O desafio também porque nós criamos um processo através do Plano Territorial Participativo, que foi o PTP participativo, e o desafio era que todos os secretários que tinham uma outra cultura entendessem que aquilo que a população que reuniu e decidiu, e que já estava no plano plurianual, a secretaria tinha que colocar como prioridade também. Mas, às vezes, a gente sentia que o secretário ele não colocava aquilo como prioridade. Entendeu? E uma das dificuldades era assim, projeto, mesmo tendo dado autonomia, descentralizado, mas era um governo só. E, muitas vezes, tal obra, tal situação, parece que é da secretaria e não do governo do Estado. Isso foi uma coisa que, às vezes, tinha certa dificuldade. Aproveitando essa sua fala, se a senhora pudesse, novamente, tornar-se governadora, a senhora traria a mesma equipe de governo? Não. E se não, por quê? Não, olha, deixa eu te dizer. Tudo na vida a gente evolui e aprende. Né? Você está na vida, eu pelo menos, procuro. Eu estou fazendo um curso agora. Estou fazendo um curso da CAF e Fundação Getúlio Vargas, que é o Banco Latino-Americano de Desenvolvimento e a Fundação Getúlio Vargas. Eu me coloquei um desafio de fazer esse curso. Tá? Pois bem, eu acho que a vida é essa, a gente aprender, a gente evoluir. Então, é claro que eu percebo que houveram falhas, tá? E que eu iria melhorar a minha equipe. Eu creio que a minha equipe tinha muita gente extremamente qualificada, mas muito qualificada. Tá? E eu trabalhei com muita gente da universidade. Mas eu faria muita coisa diferente, algumas coisas bem diferentes. Tipo essa descentralizada aí? Não, descentralizar, mas ao mesmo tempo ter um controle maior. Porque quando você... Hoje em dia, talvez facilitasse os diversos mecanismos que tem para isso, tá? As redes sociais também. Então, você tem que descentralizar, dar autonomia, mas, ao mesmo tempo, o governo é um só. Não podiam ser vários governos. Né? Uma das coisas que a gente fez muito foi descentralizar de verdade o governo. Descentralizar, que eu digo, nos polos, que foi Marabá e Santarém. Nós fizemos centro integrado de governo em Marabá, centro integrado de governo em Santarém, levando algumas coisas que só aconteciam em Belém para serem feitas lá no interior. Entendeu? Então, isso foi uma coisa importante. Mas o que... Não, é diferente. Descentralizar as políticas públicas é uma coisa. A autonomia que eu dei, que foi muito grande. Então, eu faria diferente no sentido de melhorar, de qualificar, de ter mais experiência, inclusive, no tratamento. Talvez a senhora, por exemplo, vamos lá. A senhora tinha uma equipe técnica muito boa, como a senhora bem disse. Mas a senhora acha que faltou política? Faltou política, sim. Nós tivemos erros na política. Muita gente dando pitaco, mais do que deveria. Tinha isso, né? E acho que não só, né, dando pitaco. Eu acho que tem quando eu falei aqui de fazer algumas coisas diferentes, inclusive de entender que ser mulher e ser governante é uma questão que tu tens que fazer mais e mostrar mais ainda. Tá? E que as políticas que estão nas secretarias, isso eu faria diferente, não são políticas de nenhum secretário. Mesmo ele sendo deputado, tendo sido indicado por senador, não importa. Ele fazeria parte de um governo. A governadora Ana Júlia, é esse governo que ele faz parte, entendeu? Certo. Isso precisa, e eu faria diferente. Faria dessa forma. O governo é um só. Eu estava lendo, antes da gente preparar as perguntas, a entrevista, não sei se a senhora já leu a biografia do Barack Obama. Não. Logo no início da biografia dele, ele fala que ele tem muito orgulho dos 2 mandatos dele à frente da presidência dos Estados Unidos, que ele acha que o que ele fez para o povo americano foram coisas singulares na presidência dele. Mas que quando ele estava saindo da presidência, no helicóptero da presidência, quando disse que enquanto ele sobrevoava Washington com a mulher dele,
ele sentia um sentimento meio dúbio. Porque ele sabia tudo que ele tinha feito, que ele tinha feito coisas boas para o povo americano, mas ao mesmo tempo ele estava entregando a presidência para o Donald Trump, uma pessoa completamente avessa a tudo que ele acreditava. Ou seja, ele disse, então alguma coisa eu devo ter feito aqui para ter gerado esse sentimento na população. Você sente que foi a mesma coisa com você? Desculpa. Eu me engasguei. Olha, eu não senti isso. Primeiro que quem venceu foi o Jatene, um bom professor da Universidade Federal do Pará, né? Que já tinha sido governador também antes. Mas completamente diferente, né? Completamente diferente. O sentimento que eu tive é que nós tínhamos feito muita coisa boa, mas não conseguimos mostrar para a população tudo de bom. E quando a gente tentava mostrar, o preconceito vinha mais forte. E aí eu posso citar. Eu posso citar a Copa? Claro. Todo mundo sabe que a Copa do Mundo teve um peso político na minha não reeleição. Por quê? Porque aí a oposição soube fazer, acho, de má fé, mas fez o jogo de tentar colocar nas minhas costas uma responsabilidade que não era minha. Nós tínhamos um dos melhores projetos, nós tínhamos o apoio da Vale. Apesar, acho que o puxão de orelha serviu, porque ele estava por escrito que ele ia dar apoio. Nós tínhamos um projeto de adaptação do estádio com um custo muito menor, apesar de que seria feito pela iniciativa privada e não, né? Mas foi feito uma campanha para dizer que a responsabilidade era minha. O que eu achei uma coisa fantástica foi que o Lula veio recentemente aqui em Belém e foi ótimo, porque ele reconheceu a injustiça. Ele disse, olha, o governo federal não escolhia, o ministério não escolhia. Não sei se ele estava querendo dizer que ele talvez fosse bom se eles tivessem dado opinião, né? Talvez fosse. Faltou mais ajuda dele? Eu acho que eles não queriam se envolver e aí aconteceu, achava que iria, ele acho que ele nem imaginava que Belém não ia ser sede. Porque, na verdade, mesmo quando ele comparou a situação com Manaus, porque ele estava comparando da sede da COP, na Amazônia, ora, a COP 30, para vir para a Amazônia, só podia vir para 2 lugares, ou Belém ou Manaus, aí era diferente. Mas, no caso, não tinha nenhum problema ter também jogo da Copa no Amazonas, porque eles queriam realmente fazer a Copa do Meio Ambiente. O Eduardo Braga tinha uma relação já de muito tempo com o Ricardo Teixeira. Mas o problema não é esse. O problema é que eles colocaram 4 sedes em Natal. No Nordeste. E uma foi Natal. Na última hora, colocaram Natal, que não tinha nada a ver. Cuiabá entendeu? também, que na época não tinha... Mas eles estavam colocando por região. Pantanal. A única região que só tinha uma sede era o Norte. Então, nós fomos garfados de forma injusta, de forma grotesca. Entendeu? Pela influência do Ricardo Teixeira. Porque não fui eu que salvei o Ricardo Teixeira da CPI, mas o político do Rio Grande do Norte salvou. Então, foi essa cobrança política que aconteceu. É que o Lula não sabe de todas... Nem, coitado, ele pode saber. Mas o que foi importante que o Lula disse, foi importante, corroborou o que a gente falou, que nós sofremos uma grande injustiça e eu paguei essa injustiça. Entendeu? Por quê? Porque nós tínhamos um bom governo, tinha feito muita coisa, tá? Como eu falei, eu considero a melhor obra viária, uma das obras mais importantes do meu governo foi essa. Foi o elevado da Centenário com a... Perdão, sim, o elevado da a Júlio Centenário César com a Centenário, o elevado da Júlio César com a Pedro Álvares Cabral, com as rotatórias, a revitalização da Arthur Bernardes, a duplicação da Transmangueirão, inclusive com aquele túnel, tá? Sim. Governadora, a gente sabe que na política, os bastidores, ele é muito forte. E a gente que está dentro dela, a gente às vezes sabe das coisas antes de que acontecer. A senhora, quando tem lá anúncio da sede da Copa, eu lembro desse dia, que esse dia foi muito
Frustrante para todo mundo. Frustrante, sabe? Tipo, eu lembro que eu cheguei, agora eu vou falar aqui como um jovem que tava lá, na frente do Teatro da Paz, com a esperança de que a gente ia ter a Copa. Cheguei lá, não tinha nem telão, eu assisti numa televisãozinha do arquibancada. E aí, você já imaginava que a gente não ia entrar? Já sabia o resultado? Você já sabia Não, o resultado? A gente tinha esperança, porque, gente, nós tínhamos tudo. Se fosse técnico, nós já estávamos dentro. Não foi técnico. Agora, como eu falo, e vou repetir, nós não tivemos aqui jogos da Copa, mas nosso governo teve a capacidade e a competência de trazer as obras que estão beneficiando o povo até hoje. E aí eu fiquei de contar a história da dificuldade que foi arrumar o recurso. Ah, é verdade. O Banco do Brasil financiou essa obra. Eu sou funcionária do Banco do Brasil. Qual Eu foi a fui lá obra? em Brasília. O elevado da Júlio... Todo o complexo. Certo. O elevado da Júlio César com a Pedro Álvares Cabral, Avenida Centenário, o Gunnar Vingre, tudo isso foi financiado pelo Banco do Brasil. E foi a primeira vez que o Banco do Brasil fez um grande investimento, um grande financiamento para um governo estadual. Nós lutamos muito para isso acontecer. E deixamos os recursos, inclusive, garantidos para a segunda etapa, que conseguimos da JAICA na época. Tá? Conseguimos recursos do PAC, obras, casas por todo esse estado do Pará. Então, assim, o Navega Pará, escola, estava falando agora no evento da COP, agora aqui em Belém, e uma representante indígena disse: você foi a primeira governadora que construiu escola de ensino médio nas aldeias indígenas. Até o Navega Pará, até a internet nós levamos para a aldeia indígena. Hoje é mais fácil, mas na época, 15 anos atrás, galera, não tinha. Entende? Então, assim, foi um governo que fez muita coisa importante, inclusive para os municípios. Um governo que levou apoio à atenção básica da saúde para todos os 143 municípios do estado do Pará. Nós assinávamos um termo de cooperação técnica, onde tinha metas que os prefeitos tinham que atingir. Se eles atingissem a meta, inclusive, o Estado dava mais recursos. E não era recurso do SUS, era recurso do Tesouro Estadual, para ajudar a melhorar a saúde básica daquele município. E, infelizmente, também foi um programa que não foi dado continuidade, como também o Navega Pará não foi dado continuidade. Então, gente, nós fizemos um governo. Teve falhas? Claro que teve falhas, não foi perfeito. Tá? Mas eu me orgulho de ter entrado e saído de mãos limpas. Tá? E sou grata, imensamente grata ao povo do meu estado, porque me permitiu fazer muita coisa, tá, para homens e mulheres. Inclusive, a primeira coordenadoria de políticas públicas para as mulheres foi criada também no nosso governo. O Centro Maria do Pará, para atender mulheres e as suas famílias vítimas de violência, foram 9 centros criados nesse estado. Entendeu? Então, assim, foi muita coisa. Não vou prestar contas aqui com vocês de tudo. Mas nós não soubemos, nós não tivemos capacidade para dizer isso. Não só através da mídia, porque naquela época não tinha mídia social, mas não só através da mídia, que era televisão, ou rádio, ou jornal. Para a gente fechar essa primeira parte do programa, se nessa campanha de 2010, a senhora fala que a perda da Copa lhe prejudicou bastante. E assim, a gente sabe que uma campanha ela é feita de estratégia, ela é campanha feita de mobilização, articulação e tudo mais. Eu quero falar de campanha eleitoral. A senhora acha que a senhora poderia ter mudado alguma coisa dentro da estratégia da sua campanha, marqueteira, do seu grupo político, que se tivesse tido essa atitude, teria mudado as coisas? Talvez tivesse sido reeleita. Não, eu não acho. Pelo contrário, eu acho que o nosso marketing de campanha foi muito bom. O que faltou é que talvez nós tivéssemos tido um marketing, uma comunicação como essa, não só na campanha, mas antes, um ano antes. Faltou no governo. Faltou no governo isso. O que faltou dessa estratégia foi o governo, entendeu? Teve na eleição, mas no governo não teve. Na eleição, nós mudamos a comunicação na eleição, nós mudamos antes
né, e na eleição, alguns meses antes. Isso já melhorou. A senhora decidia as coisas da sua campanha? Sei lá, slogan, jingle, Não, eu era cartaz, consultada, claro. me tudo a senhora perguntavam, decidia? não, tudo, absolutamente, o detalhe da letra, mas eu sou enjoada, eu quero olhar, ficou bacana. Olha, Última palavra, o governador aceitou. Tá ok. Era assim. Mas não era uma coisa chata, por quê? Porque eu me sentia segura. Isso foi uma coisa. Eu acho que teve uma ou outra coisa que talvez o pessoal não quisesse, não mostrou, e pudesse ter mostrado mais, que aí do primeiro para o segundo turno melhoraram. Né? Por exemplo, nós fomos o único governo, até hoje eu encontro jovem que diz assim, no seu governo eu recebi uniforme escolar, eu recebi mochila, eu recebi material, e nunca mais isso aconteceu na escola do Estado. É verdade, nunca mais isso aconteceu. Foi o único governo que distribuiu uniforme, material escolar e mochila para os estudantes. a senhora acha que a Copa do Mundo foi o fator determinante para perder a reeleição para o Jatene? Ela foi, sim, ela foi muito importante junto com outros fatores, tá? Uhum. Eu acho que foi, sim, importante. Olha, agora a gente vai para a parte final da entrevista, e antes de a gente encerrar, a gente faz explicar como é que funciona. A gente vai colocar algumas imagens aqui na tela, e a cada imagem que a gente for colocando, a gente precisa de uma definição sua em pouquíssimas palavras, não é para se explicar. Pouquíssimas. Exatamente. Não é para discorrer. Quero que a senhora se descreva em pouquíssimas palavras aí. Vamos Vamos começar? Vai, Aleph, toma aí. Presidente Lula. Esse é o melhor presidente e a minha inspiração. Próximo. Edmilson. Um amigo e um excelente prefeito. Helder Governador Eduardo Barbalho. Também está fazendo um excelente governo. Almir Gabriel. Foi um grande político. E um homem, inclusive, preocupado com a saúde. Simão Jatene. Um bom professor da Universidade Federal. Só um do bom Pará. professor? Foi governador. Próximo. Não, acho que aqui acaba, a gente faz... aqui. Não, aí tem aqui perguntas básicas. Remo ou Paysandu? Remo, né? Não, a senhora tem cara de bicolor. A senhora tem toda que vai pra Curuzu. Tem mais um. Tem mais Ai, uma desculpa. pessoa. Ah, não, tem? Tem. Tem mais um? Oh, Opa! queridíssimo. Esse é aquele... Esse, se a senhora quiser, deixa a senhora descrever um pouquinho mais, que eu sei que isso aqui Ricardo Teixeira. Ricardo Teixeira. Esse daí tá preso, né, ainda? Não sei se ainda tá Acho preso, que já mas soltaram. merece prisão, porque isso aqui... Olha, se a senhora encontrasse com ele agora aqui, o que a senhora falaria pro Ricardo Teixeira? Ai, Jesus, peço... Olha, eu ia dizer muita verdade para ele. Você não analisou, você não avaliou realmente, você não ama futebol, você é uma farsa. Você é uma farsa. Esse cara aqui é uma farsa. É isso aí. Vamos agora para outra parte. Remo ou Paysandu? Remo, inclusive, já tendo sido até campeã de natação. Então foi nadadora pelo Remo. Já. Toda a família. Vamos lá, próxima aqui. Mas Bom, ajudei o Paysandu, hein? Todos os A times senhora do ajudou o Pará. Paysandu? Sim. Porque seus governadores são tudo Vem remistas, cá, né? me diz uma coisa. Quem foi que começou o apoio aos times do Pará, inclusive com transmissão pela TV No seu Cultura? Foi no governo. meu governo, No então. seu governo. A gente não assistia o Parazão Pois é, antes disso. então. Tá vendo? Quem é a sua maior inspiração política? Aí é claro que é o Luiz Inácio Lula da Silva, gente. Esse homem, eu não sei quantos séculos vai ter para ter um outro Lula. Sua maior vitória e a sua maior derrota política? Olha, acho que a minha maior derrota política foi sim perder as eleições, a reeleição, depois do que a gente tinha feito, né, do governo. E a maior vitória também, né, Foi o governo foi ali. ser a primeira mulher, com muita honra e muita gratidão, governadora desse estado. Alcançar o mais alto cargo, a mais alta função pública que uma pessoa pode alcançar no seu estado, eu ter tido a honra de ter sido eleita governadora do estado. Eu vou fazer a última pergunta dessa entrevista. É uma pergunta que, assim, a gente vai fazer para todos que vierem aqui. Se hoje fosse a sua última oportunidade de fazer um comício em cima do palanque,
o que você diria? Se quiser olhar para a câmera... Câmera, por favor. o tempo precisa ser rápida. Não dá para responder em 2 segundos. Bom, eu queria começar dizendo muito obrigada. Beba um gole d'água. A carreira é muito longa, de altos e baixos, mas de história. Isso. Muito obrigada ao povo, sabe? Por ter me dado a honra de exercer tantas funções ao povo, que tem me dado a honra de ser a governadora, a primeira mulher eleita senadora desse estado, né, tantas funções públicas. Mas também eu quero registrar aqui que na última eleição eu sou muito grata, porque o que eu senti que essa campanha de 2022, onde eu fui candidata a deputada federal, eu recuperei uma grande parte do meu capital político. E eu tenho muita gratidão ao povo por isso, sabe? E eu quero dizer que, em relação a isso me fez, inclusive, essa última campanha, que eu já não queria mais ser candidata, tomar uma nova decisão na vida. Eu quero continuar lutando pelo meu povo. Eu acho que tudo que eu aprendi, com erros e acertos, graças a Deus, muitos acertos, né, eu quero colocar à disposição do povo da minha terra, sabe? Porque nossa terra precisa ainda de tanto. Eu quero ajudar o governador, eu quero ajudar a prefeitura, eu quero ajudar o presidente Lula, eu quero ajudar esse povo a ter dignidade, a ter qualidade de vida. Não é possível que a gente, né, nessa época, tenha tido tanto retrocesso que nós tivemos nos últimos 4 anos, mas agora o coração está aqui aquecido de esperança. Esperança que a gente tem de ter realmente uma sociedade melhor, um mundo melhor. Não vai ser fácil, porque a gente só ganhou o executivo, o legislativo ainda é um legislativo que representa um retrocesso, retrógrado, um legislativo que fica querendo, né, emendas secretas, né? Mas eu acho que tem muita esperança, ainda dá para construir. Então, eu quero pedir ao meu povo do Pará, agradecendo, dizer que vai contar comigo e que eu quero continuar na luta pelo meu estado. Júlia, obrigado. Obrigado por vir até aqui, participar do nosso primeiro palanque. Foi melhor do que a gente poderia imaginar. A casa aqui está sempre aberta. Desculpe as emoções, viu? Não, que isso faz parte. Eu sempre fui chorona. E a você que ficou com a gente e assistiu o palanque, muito obrigado. Fique ligado nos nossos próximos convidados. Esse é só o início. Começamos com uma ex-governadora. Os próximos convidados vão estar à altura da senhora. Vai ser muita história, muitos bastidores pra gente poder falar aí com vocês. E vocês ouvirem aqui dos políticos o que eles têm, né, pra falar, às vezes do coração, às vezes assim da história que foi vivida, né? Então, Ana Júlia, muito obrigado. Pro primeiro podcast, assim, a gente tá super feliz no resultado, porque a gente também tava meio nervoso, pô, a gente aqui não viveu muita coisa, mas a gente sempre procura saber a história da política do nosso estado. E você, com certeza, é essa história viva, porque você chegou em lugares que nenhuma mulher na política paraense chegou. Eu que agradeço também essa oportunidade, agradeço inclusive a todos que nos assistem, né, que nos assistiram, muito obrigada. E pela oportunidade, contem com a gente. Né? Olha, só finalizando, que é bom até deixar explicar isso desde o nosso primeiro programa. O intuito do nosso palanque é exatamente isso que vocês assistiram. É conversar sobre história política. É puxar um pouco da memória do convidado e fazê-la chorar e falar que ela era chamada de carepinha ou que ela deu um dedo na cara do governador quando nem mandato tinha. As entrevistas que buscam dar uma cutucada, coisa mais do tipo, não é o nosso intuito. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. É isso. Até a próxima, pessoal.